Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente, para cumprir algo que Deus coloca no nosso coração, a gente quer ter uma certeza surreal de que aquilo é a vontade dele. Pelo menos comigo sempre foi assim. Eu queria ter a certeza de que eu não estava errando. Eu queria ter a certeza que aquilo não era desejo meu. E Deus tem me ensinado que, literalmente, tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que o nosso querer vem dele. Porque assim a Bíblia fala, né? Que Deus, ele trabalha em nós o querer e o realizar. Só que por vezes a gente fica tão inseguro, a gente fica tão necessitado de confirmações que a gente fica preso a fases que Deus já nos deu permissão para passar. Então a gente escolhe ficar naquele lugar em vez de ir para o próximo nível, para a próxima fase, porque é desafiador, porque Deus, ele não vai te contar tudo, porque senão ele não exerceria a tua fé, ele não faria a tua fé aumentar. Se a gente tivesse a certeza de todas as coisas, que fé nós necessitaríamos? Nenhuma. Então, por muitas vezes ele vai te falar um pedacinho, ele vai te dar uma pecinha do quebra-cabeça, mas o resto você só vai ter acesso lá na frente, quando você der o primeiro passo. Para Abraão, ele só disse: sai da tua terra. Ele não disse para onde ele ia, mas ele disse para sair, e Abraão saiu. E depois de sair é que Deus foi falando o resto, o que viria depois. Então, não tente esperar toda a certeza. Alguns tipos de pessoas, que são as pessoas mais detalhistas, e eu me encaixo nesse tipo de pessoa, a gente tende a querer ter certeza de todas as coisas. E vem cá, a gente não tem certeza de nada. A gente não sabe nada. A gente só sabe aquilo que Deus nos revela. Então, se Deus te deu um passo, dê esse passo. E permaneça nesse passo até Ele te der o próximo. Porque se Ele te mandar sair da tua terra, saia da tua terra e comece a caminhar. Ele vai te dizer onde parar, para onde ir, aonde não ficar mais. Mas se Ele não te deu nenhuma outra palavra, permaneça na última, até que Ele mude a palavra que Ele te deu. E isso exige muita fé, muita confiança. E não é da noite pro dia que essa confiança cresce, não é da noite pro dia que essa confiança é forte. Não. É nas pequenas coisinhas que a gente obedece sem saber, que a gente vai aprendendo a ter fé, ter confiança em Deus. Então, Deus me pediu algo há alguns meses atrás que pra mim era loucura. Mas eu dei o passo de fé. E Deus, ele é bondoso, ele vai com calma com a gente, porque ele sabe das nossas limitações. Então ele me pediu algo que para mim era extremamente difícil, porém ainda era muito pequeno perto daquilo que ele viria me pedir depois. Então ele começou com uma pequena tarefa, eu fiz a pequena tarefa, e agora ele está me dando novas tarefas, muito mais desafiadoras. Só que a primeira tarefa que ele me deu, eu demorei 1 mês e pouco para eu ter coragem de falar: tá bom, Deus, o Senhor me confirmou, eu vou fazer o que o Senhor me pediu. Foi 1 mês mais ou menos. E aí, agora mais recente, ele me deu uma outra tarefa semelhante, só que bem mais desafiadora. No mesmo momento que eu recebi do Espírito Santo, que era para eu fazer aquilo, no mesmo momento eu comecei a agir, a trabalhar para que aquilo acontecesse o quanto antes. E em 2 dias eu já estava cumprindo aquilo que... eu já estava vivendo aquilo que Deus tinha falado no meu coração. Então, não se apegue à certeza. Porque se você ficar apegado à certeza, você vai caminhar muito lentamente com Deus. As coisas de Deus é loucura para os homens, assim diz a palavra, e assim é a verdade, é a realidade. Então, quanto mais íntimo de Deus você tiver, quanto mais confiança em Deus você tiver, mais loucura você vai fazer, porque faz parte. Deus vai te pedir para fazer coisas que para as pessoas não faz sentido algum. Mas você sabe o que Deus falou com você, então não tenha medo.
Não deixe de caminhar e viver todos os planos que Deus tem para você por conta de medo e insegurança. Então, isso é o que eu quero dividir com vocês hoje. Não deixe que a insegurança sua, a falta de confiança sua em Deus, interrompa os planos que Ele tem para você. Porque para você viver tudo que Deus tem para você, você vai precisar de fé, você vai precisar confiar nele. E Ele é o dono do ouro e da prata, então não tem por que você se preocupar, porque eu acho que a coisa que mais preocupa o ser humano é provisão, é saber se vai ter o que comer, o que vestir. E a palavra diz, Jesus falou pra gente, não se preocupe com essas coisas, se preocupe primeiro com o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É fazer a vontade de Deus. É isso que a palavra nos ensina. Então, quando você faz a vontade de Deus, mesmo que pareça loucura, Deus vai te dar provisão. Porque Ele vai te dar o que comer, o que vestir e tudo que você precisa para a nova fase. Você só precisa confiar e dar o passo de fé. Que o resto Ele vai fazer, Ele vai colocar o chão, Ele vai colocar a provisão, Ele vai colocar conexões com pessoas, com lugares que você jamais imaginou. Eu tô vivendo coisas que nem em sonho eu pensei que viveria. E isso tudo porque eu tive a coragem de dar um passo de fé na hora que o Espírito Santo falou pra mim, faça isso. E eu fiz. E uma hora eu venho aqui contar assim que der, porque tem coisas que a gente vive com Deus que só a gente e Deus sabe, pessoas muito próximas. E com o tempo Ele vai trabalhando para que a gente possa testemunhar e se tornar um testemunho público. Mas não é o caso. Então tem coisas que eu estou vivendo com Deus nessa fase que ainda não tenho eu permissão para falar, para testemunhar. Mas assim que Ele me der essa permissão, eu vou testemunhar. Porque são coisas que vão ajudar você a tomar decisão. Quando Deus falar com você, você ouvir esse testemunho vai te ajudar a ter coragem. Mas assim que Ele me liberar, assim que eu passar por essa fase de poder falar sobre isso, eu venho testemunhar para vocês. Não tenha medo. Se Deus colocou algo no seu coração, você tem a convicção que é Ele, vai em frente, vai valer a pena, vai dar tudo certo. Porque Ele não mente. Ele não quer que você sofra, pelo contrário, Ele quer que você tenha vida em abundância. Então não tem como dar errado quando Deus te deu uma direção, vá em frente. Ai, vai ser fácil, vai ser tudo flores? Não, não é. Essa é a verdade, não é flores. Não é tudo flores. Mas quando você está debaixo da proteção, da obediência dEle, tudo vai dar certo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E aquele que ama a Deus, ele obedece. Então, não tenha medo. Vá em frente. Cumpra aquilo que Ele colocou no seu coração. E não tente entender tudo, porque tem coisas que você vai entender só lá na frente, porque Deus vai te dando pecinhas de um grande quebra-cabeça. E lá na frente, quando você vai juntando as coisas, você vai entender. Essa é a palavra que eu trago para o seu coração hoje. Se fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Comenta aqui qual é a decisão que Deus pediu para você e você ficou com muito medo, mas você teve coragem, foi, fez e depois fez sentido. Testemunha aqui, edifica a fé dos seus irmãos. Beijo, fiquem com Deus, até mais.